Fala galera, satisfação estar aqui com vocês, meus amigos. Hoje nós vamos dar continuidade, pessoal, à parte de potenciação e radiciação. Eu vou trazer aqui o tópico potência de expoente racional, turma. Veja bem, moçada, quando a gente está com uma potência, tá certo? Em que essa base é uma base qualquer positiva, e nós temos aqui que ela está elevada a uma fração, a gente pode transformar essa potenciação numa expressão com radical, com raiz. Então como é que você vai fazer? Você coloca aqui, ó, o radical, e aí você vem e o denominador da fraçãozinha que indica o expoente, ó, vai passar a ser o índice, né? Então essa vai ser uma raiz de índice n. Beleza? A base, que é o A, vai ficar sendo radicando, ó. Vai aqui para dentro. E o nosso n, que é o numerador, ele passa a ser o expoente, ó, do A. Então o m, ele vem para cá, ó. Beleza? Então, sempre a gente vai poder fazer isso, quando a base for um valor positivo. Por exemplo, eu tenho aqui 2 elevado a 3 meios. 2 elevado a 3 meios, vamos lá, seria o quê? Ó? Raiz quadrada de quem? De 2 elevado a 3. Bom, eu posso ainda dizer que isso aqui fica raiz quadrada de quem? 2 elevado a 3, você sabe que é 2 ao quadrado vezes 2. Não é assim? Aí, como esse 2 aqui de dentro, ó, tá com o expoente igual ao índice, ele pode sair da raiz, ó. Quando ele sair, pessoal, vai ficar então 2 que multiplica raiz quadrada de 2, ó. Quando a raiz é quadrada, você não precisa colocar o índice, não é mesmo? Pronto, então aqui, ó, 2 elevado a 3 meios é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Ok? Então, nosso exemplo 1. Ó. Vamos lá. Nosso exemplo 2. 3 elevado a 1/3. Ora, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3 elevado à primeira. Porém, 3 elevado à primeira, você já sabe que é 3. Então, está dando raiz cúbica de 3, ó. Beleza, moçada? Show de bola? Facinho, né? Bom, agora vamos falar de racionalização de denominadores. Veja bem, na matemática é muito comum, quando aparece uma fração, se o denominador dela representar um número irracional, é muito comum a gente buscar uma fração equivalente a essa que tenha o denominador sendo racional. Então, como é que eu faço isso? Nós vamos trabalhar aqui 3 casos de racionalização. O primeiro caso, ó, eu tenho aqui, o denominador é uma raiz quadrada. Por exemplo, o denominador aqui é raiz quadrada de 5. Como é que eu faço para racionalizar uma fração nesse caso? Pessoal, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada que está aparecendo aqui no denominador. Não está aparecendo raiz de 5? Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Ó. Quando eu faço isso, pessoal, raiz de 5 sobre raiz de 5 é a mesma coisa do número 1. Ou seja, quando eu multiplico essa fração pelo que está aqui de vermelho, é como se eu estivesse multiplicando por 1. E multiplicar por 1 não altera a fração. Então, o que eu vou fazer aqui é apenas achar uma fração equivalente a essa que torne o seu denominador um número racional. Mas continua sendo a mesma fração. Continua sendo o mesmo número, digamos assim. É apenas uma forma diferente de escrever esse número. Por exemplo, eu não posso dizer que 0,5 é a mesma coisa de 1 meio, né?
São apenas formas diferentes de escrever o mesmo número. Beleza? Então é isso que a gente faz na racionalização. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui 2 sobre raiz de 5 e vou multiplicar por raiz de 5 sobre raiz de 5. Quando eu fizer essa multiplicaçãozinha, 2 vezes raiz de 5 me dá 2 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 me dá 5. Ó. Beleza? Então, aqui está o resultado do nosso primeiro exemplo. Ó. Fica 2 raiz de 5 sobre 5. Ou seja, essa fração 2 raiz de 5 sobre 5 é a mesma coisa dessa primeira. 2 sobre raiz de 5. Só que aqui o denominador é um número irracional. E aqui o denominador é um número racional. Ó. 5 é um número racional. Então nós racionalizamos o denominador. É assim que funciona o procedimento, moçada. Agora vamos para cá. 4 raiz de 3 sobre 5 raiz de 6. Raul, como é que eu faço nesse caso? Você vai repetir o procedimento. Ó. Você vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada que aparece embaixo. A raiz quadrada que aparece embaixo tem a raiz de 6. Então você vai multiplicar por raiz de 6 em cima e embaixo. Ó. Professor, eu tenho que botar o 5 também, que está aqui do lado? Não, bota só a raiz quadrada. Tá certo? Vamos lá. Aí como é que vai ficar? Quando você fizer aqui a continha, você vai ter 4 raiz de 3 vezes raiz de 6. Vamos lá. 4 raiz de 3 multiplicado por raiz de 6. Beleza? Sobre quem, pessoal? 5 vezes raiz de 6 vezes raiz de 6. Vai dar 5 vezes 6, né? Porque raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 36. Aí vai dar 6, ó. Beleza? Aí esse é o momento para você fazer o seguinte. Tá vendo essa raiz de 6 que está de vermelho aqui no numerador? Eu posso muito bem dizer que essa raiz de 6 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Ó. Aí nessa hora, pessoal, aqui embaixo eu vou continuar repetindo 5 vezes 6, e aí você vai me ajudar. Ó. Vamos lá. Quando eu fizer raiz de 3 vezes raiz de 3, isso aqui vai dar raiz de 9, que é 3. Aí 3 vai multiplicar o 4, ó. Aí vai ficar 12. Então eu vou ficar com 12 raiz quadrada de 2 sobre 5 vezes 6, ó. 5 vezes 6. Vamos lá. Simplifica. 12 dividido por 6, você já sabe que é 2, ó. Beleza, galera? Então isso aqui tá dando pra gente quanto? 2 raiz de 2 sobre 5, ó. E aí você simplificou ao máximo que deu, ó. Né? Para simplificar. Então, 2 raiz de 2 sobre 5 vai ser, portanto, uma fração que é equivalente a essa primeira e que está com o denominador racionalizado. Ó. 5 é um número racional. Beleza, gente? Show? Vamos agora para os próximos casos de racionalização. Galerinha, vamos então para o segundo caso aqui de racionalização de denominador. Veja só. Segundo caso, é quando o denominador é uma raiz de índice maior do que 2. Ou seja, no denominador você não vai mais ter raízes quadradas, você vai ter raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 1 sobre a raiz cúbica de 7. Como é que eu faço? Ah, professor, deve ser a mesma coisa do caso anterior. É só multiplicar pela raiz cúbica agora, né, de 7 em cima, e a raiz cúbica de 7 embaixo, né? Só pegar o que está aqui embaixo e multiplicar em cima e embaixo. É quase isso, só tem um pequeno detalhe. Observe que esse 7 aqui, ó, que está dentro do nosso radical, né, o radicando, ele é como se tivesse elevado a 1. Né? Porque 7 elevado a 1 dá ele mesmo. Quanto é que falta para 1 completar 3, que é o nosso índice? Falta 2. Então aqui você coloca o 7 elevado a 2, ó. É sempre assim.
Ah, Raul, então é só eu colocar o quanto falta para o expoente virar o índice. Exatamente. É o que você vai colocar aqui, ó, no expoente da partezinha vermelha, né? Então vamos lá. Como é que vai ficar? Vai ficar em cima 1 multiplicado por raiz cúbica de 7 ao quadrado, que vai dar raiz cúbica de 49, ó, sobre raiz cúbica de 7 à primeira, vezes raiz cúbica de 7 à segunda. Ora, vai dar raiz cúbica de 7 à terceira, ó. Ah, professor, entendi. Porque agora eu vou poder cancelar o expoente aqui 3 com a nossa raiz que é cúbica. Então eu vou achar a fração raiz cúbica de 49 sobre quanto, moçada? Sobre 7, ó. Né? Então, aqui seria o resultado do nosso exemplo 1. Raiz cúbica de 49 sobre 7, ó. Vamos para cá. Aqui ficaria como? Você vai multiplicar, agora que você já aprendeu, ó. Raiz quinta de 3 elevado a quanto? Contabilize aqui comigo. Quanto é que falta para 2 completar 5? Não falta 3? Então você vai colocar o 3 aqui no expoente, ó. Mesma coisa aqui embaixo. A quinta raiz do 3 elevado a 3, ó. Bora fazer a continha. Isso aqui vai dar igual a quê? Em cima nós vamos ter a quinta raiz de quem? 3 ao cubo, que você já sabe que é 27, sobre a quinta raiz de quem? Do 3 à quinta. Aí eu posso mandar embora o índice com o expoente. Moral da história, a fração que a gente acha aqui, pessoal, está sendo a quinta raiz de 27, né? Sobre 3, ó. Belezinha? Então tá aí, ó. Esse é o resultado do nosso segundo exemplo. Tranquilo? Vamos para o exemplo 3. Vamos lá, no exemplo 3. Eu vou multiplicar em cima e embaixo só pela parte onde tem o radical, ó. Não precisa colocar o 3. Então vamos lá. Vai ficar a quarta raiz de quem? De 2. Tá? Esse 2 é como se tivesse elevado a primeira aqui, ó. Quanto é que falta para 1 completar 4? Não falta 3? Então aqui você coloca o 3, ó. Do mesmo jeito embaixo. A quarta raiz de 2 elevado a 3, ó. Vamos lá. Isso aqui vai dar igual a quê? Quando você fizer a continha, você vai ficar com a raiz de 7, perdão, né? Raiz quadrada de 7, vezes a quarta raiz de 2 ao cubo, que a gente sabe que é 8. Sobre o quê? 3, que multiplica a quarta raiz de quem? De 2 elevado a 4, ó. Esse é o momento em que eu vou cancelar o índice aqui com o expoente. Então eu posso dizer que a gente está tendo o quê? Como resposta? A raiz quadrada de 7 vezes a raiz quarta de 8 sobre 3 vezes o 2, galera. 6, ó. Então, essa daqui seria a resposta do nosso exemplo 3. Beleza, gente? Tranquilidade total, ó. Agora vamos lá. O terceiro caso, caso número 3, é quando o denominador ele é da forma raiz de A mais ou menos raiz de B. Ou seja, quando você tem aqui embaixo uma soma ou então uma diferença, ó, de dois termos. Aí nesse caso, como é que você vai fazer? Vamos lá. Você vai multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa que está aparecendo aqui no denominador. Só que mudando esse sinalzinho, ó. Se aqui é um mais, então você vai multiplicar em cima e embaixo pelo quê? Raiz de 3 menos raiz de 2, ó. Você muda só o sinal. Então aqui também, raiz de 3 menos raiz de 2, ó. Na hora que você faz isso, olha o que é que a gente vai encontrar. Nós vamos ter como resposta menos 3
que vai multiplicar raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 sobre o produto de uma soma por uma diferença. Pessoal, isso aqui lembra um produto notável. Vamos relembrar aqui em cima. Quando você tem A mais B multiplicado por A menos B. Isso aqui é a mesma coisa de A ao quadrado menos B ao quadrado. Ó. Tá certo? É a mesma coisa. Então vamos lá. Raiz de 3 mais raiz de 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 2. É o quadrado da raiz de 3, que você já sabe que é 3, menos o quadrado da raiz de 2, que você já sabe que é 2. Ó. Portanto, nós vamos ficar aqui na resposta com o quê? Menos 3, que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2. Haja visto que o denominador vai dar 1. Então não precisa você colocar mais. Então o denominador já está racionalizado. Virou 1, né? Nem precisa colocar. Beleza? Olha esse exemplo aqui de baixo. Ó. Raiz de 7 menos 1. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7 mais 1. Ó. Então, raiz de 7 mais 1 em cima e embaixo. Aí, olha como é que vai ficar isso aqui. Ó. Vai ficar igual a... Vamos lá. Raiz de 2 vezes raiz de 7 mais 1 sobre produto da soma pela diferença. Quadrado da raiz de 7, que vai ser 7, menos o quadrado de 1, que vai ser 1. Então isso aqui está dando igual a quê? Está dando igual a raiz de 2 vezes raiz de 7. Raiz de 14, ó, né? Mais raiz de 2 vezes 1. Raiz de 2 sobre quanto, galerinha? 7 menos 1, que a gente sabe que é 6, ó. Então tá aqui, racionalizado. Ó. Raiz de 14 mais raiz de 2 sobre 6. Belezinha, gente? Tranquilo? Então agora que a gente aprendeu, nós vamos fazer aí, colocar aí para vocês uns exercícios dessa parte, tá bom? Foi um prazerzão, até a próxima.